A minha palavra a você é hoje: não saia da brecha. Se você tem orado pelo seu casamento, se você tem orado pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, se você tem orado pelos seus filhos, se você tem orado por uma oportunidade de emprego, se você tem orado por uma cura de uma enfermidade, a minha palavra para você hoje: não desista, se posicione, continue em oração. E hoje a nossa meditação está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz: E eu busquei dentre eles um homem sequer que estivesse posicionado no muro, posicionado na brecha, mas nenhum encontrei que intercedesse por essa terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Eu vejo uma das passagens mais tristes da nossa palavra do Senhor, essa passagem do profeta Ezequiel, quando Deus olha para o profeta e diz: eu busquei um homem de Deus que estivesse posicionado na brecha por essa nação, para que eu não destruísse, e a ninguém encontrei. Aqui naquela época, quando ele se refere à brecha, eram aberturas e fissuras em muros, onde as grandes cidades daquela época eram rodeadas de muralhas de proteção, e que quando uma brecha era aberta, os soldados eram acionados para ficar em posição para a proteção da cidade, para que invasores não invadissem aquela cidade naquela época. E enquanto os soldados estavam posicionados na brecha, eram convocados homens para fechar e reconstruir os muros. E enquanto essas fendas não eram fechadas, não eram reconstruídas, os soldados não saíram da posição de luta. Eles estavam posicionados para defender as suas cidades. E hoje, quando nós falamos sobre muro, hoje Deus procura homens e mulheres para se posicionar não em muros físicos, mas em muros espirituais. Deus está buscando em nossa nação homens e mulheres de Deus que buscam e clamam pela sua nação. Que brechas são essas que podem estar sendo abertas em nossa vida? Que muros são esses espirituais? As brechas e a legalidade que nós abrimos em nossa vida e que permite que o inimigo, que o diabo ataque e toque na nossa vida, são as brechas das injúrias, da indecisão, da dúvida. São as brechas que abrimos na inércia de não realizar nada, de não buscar no Senhor a direção, a brecha da murmuração, a brecha dos maus pensamentos, a brecha do mau comportamento. São essas brechas e ilegalidades que nós temos dado hoje para que o inimigo toque. Em outra passagem bíblica, a palavra de Deus nos adverte que o inimigo anda ao derredor, buscando a quem tragar, para que ele possa tocar. Nós precisamos da legalidade. E muitas vezes na nossa vida nós estamos abrindo essas brechas. Em outra passagem, a própria palavra de Deus nos orienta que o diabo vem para matar, destruir e roubar. Ou seja, o objetivo dele é tocar e destruir. Mas Deus está chamando nesse tempo homens e mulheres do Senhor posicionados em oração. Homens e mulheres do Senhor que descobriram o segredo e o poder da oração, o poder da intercessão. Deus está buscando homens e mulheres posicionados, que clamam pela sua nação, que clamam pela sua família, que não desiste de orar pelo seu esposo e pela sua esposa. Homens e mulheres que clamam pelos seus filhos. Homens e mulheres que entendem que tudo é dele e para ele. Homens que compreendem o poder de Deus. E Deus está levantando nesse tempo homens e mulheres posicionados em oração. Deus está olhando para a nossa nação, para a nossa terra, e está buscando homens posicionados. Que nesse dia nós possamos declarar ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou posicionado em oração. Eu continuarei clamando pela minha casa, pela minha família, pelo meu emprego, pela minha nação. Mesmo que nesse exato momento eu não esteja colhendo os frutos da minha oração, mas eu creio que no tempo certo, no tempo de Deus, eu serei respondido. Se você tem buscado pela restauração do seu casamento, se você tem buscado pela libertação dos seus filhos do mundo das drogas, da bebedice, se você tem orado pela oportunidade de emprego, se você tem orado por uma enfermidade, continue clamando, continue buscando ao Senhor. Deus está buscando sim homens e mulheres que clamam pelas suas vidas, que clamam pelos aqueles que amam, que se posicionam, que batalham pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus amigos. E mesmo que você, nesse exato momento, veja as circunstâncias desmoronar, não desista, continue em oração. Siga o seu chamado, mesmo que você não esteja pregando nos púlpitos.
Siga o seu chamado, mesmo que você seja rejeitado. Siga seu chamado, mesmo que você não tenha nenhum seguidor. Siga o seu chamado, mesmo que você esteja exilado no meio da multidão. Continue e persevere no seu propósito, porque Deus é contigo. E o seu propósito está em você interceder, em orar, em clamar por aqueles que você ama, em clamar que o Senhor venha com o governo dele sobre a sua vida. Deus está buscando nesse tempo homens e mulheres de Deus que dizem sim para o seu chamado, que dizem sim para a presença de Deus na nossa vida, que compreende que a oração destrava o mundo espiritual e que as bênçãos do céu estão sendo derramadas sobre a nossa casa. Homens de Deus que se reveste, ao invés da murmuração, cheio de gratidão. Ao invés de olhar para o que te falta, começa a agradecer pelo que você já tem. Ao invés dos maus pensamentos, nós passamos a revestir a nossa mente dos bons pensamentos, da palavra de Deus, daquela palavra que traz vida, daquela palavra que é eficaz. Que ao invés das dúvidas, nós tenhamos a certeza que temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ao invés da inércia, nós possamos entender o significado da palavra oração, é orar e ação, que nós possamos estar em movimento, que nós possamos estar posicionados como homens e mulheres que oram e que buscam ao Senhor, homens e mulheres que jejuam, que clamam ao Senhor e que são ouvidos no tempo de Deus, porque a vontade dele, como nós já vimos anteriormente, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus sempre é melhor, mesmo que nesse exato momento você receba um não na sua oração, mas ele te fará compreender que ele tem o melhor para a sua vida, que ele não nos concede o que nós queremos, mas sim o que nós necessitamos para a nossa caminhada. Que nesse dia nós possamos dar lugar, ao invés da incredulidade, dar lugar ao poder de crer naquele que já fez infinitamente mais do que nós pedimos ou imaginamos, a daquele que é capaz de fazer o impossível. Se você tem orado, tem buscado, tem feito o possível, se você já lutou pelas forças do seu braço, agora está na hora de entregar em oração a Deus, porque Ele sim é capaz de fazer o possível. Ele é sim capaz de fazer a diferença na sua vida. Ele sim é capaz de responder cada uma das suas orações e fazer infinitamente mais do que você pediu ou imaginou. Que você continue posicionado, que nesse tempo você seja levantado como uma mulher de oração, como um homem de oração, que nós estejamos posicionados, que Deus possa derramar bênção sobre a sua casa e que você possa ter a certeza, você é um chamado. Você é um homem de Deus. Deus deseja você. Deus está à tua procura. Deus está à procura de homens que se posicionem na brecha. Que nós possamos fechar essas brechas e que nós possamos glorificar o santo nome do Senhor através do nosso testemunho de vida, através do testemunho do que Deus fez sobre a nossa vida e pela nossa casa. Que nós possamos dar testemunho de homens e mulheres que creem no poder da oração. Se posicione, prossiga para o alvo. O seu alvo é Cristo.